Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos abordar aqui a pressão que o governo fez, que a sociedade fez em cima da igreja para acabar com essa ideia estúpida aí sobre o racismo. A gente já sabe que o racismo acabou na igreja ali em 1978, mas vamos dar uma olhadinha como isso aconteceu. No último episódio a gente viu que o pessoal estava ali pegando pesado. Realmente vem de Deus essa ideia. Quem é o homem para ir contra Deus? E ninguém vai tirar essa ideia, essa doutrina de dentro da nossa religião. Respeita a nossa crença, né? Quando a gente vê lá os pioneiros sendo perseguidos, falando que não eram respeitados religiosamente falando, são ideias como essa que era difícil da sociedade engolir e não queriam os mormons por perto, não. Os mormons. Vamos pegar uma frasezinha que a gente leu ali no episódio anterior do apóstolo M. Eldon Tanner. A igreja não tem intenção de mudar a sua doutrina sobre o negro. Ao longo da história da igreja cristã original, o negro nunca exerceu o sacerdócio. Não há realmente nada que possamos fazer para mudar isso. É a lei de Deus. Settle Magazine, de dezembro de 1967, página 60. Aí, 10 aninhos, 11 aninhos antes do racismo ser abolido da igreja. Ainda no Times and Seasons, volume 6, página 857, a história e a observação comum mostram que essas previsões foram cumpridas ao pé da letra. Os abolicionistas estão tentando anular a maldição de Deus, mas será necessário mais poder do que o homem possui para neutralizar os decretos da sabedoria eterna. Bom, meus membronitas, vocês sabiam que o Brasil está bem diretamente relacionado a acabar com o racismo dentro da igreja? Pois é. O apóstolo Lee Grant Richards, ele foi entrevistado por um carinha chamado Wesley P. Walters, em 16 de agosto de 1978. Essa entrevista está disponível no departamento da igreja, e basicamente o Walters ele chega e ele pergunta, olha, tenho essa revelação aí do sacerdócio negro, eu ouvi um monte de coisa diferente, né? Eu ouvi falar que o Joseph Smith chegou com essa ideia, o Spencer W. Kimball estava preocupado com isso fazia um tempo. Ele até chegou a conversar com os apóstolos sobre isso, estavam querendo decidir aí qual era a melhor direção para a igreja tomar. Que história é essa, né? O que é verdade e o que não é? Aí o apóstolo Lee Grant Richards, ele respondeu, bem, é mais ou menos isso. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu. No Brasil, há tanto sangue negro na população que lá é difícil conseguir líderes que não tenham sangue negro. É esse lance da mistura, né? Então você tem um pouco de sangue negro na sua família, alguém casou com alguém negro, já não pode receber o sacerdócio, investidura, essas coisas, já tá, recebeu maldição, né? Então ele falou assim, acabamos de construir um templo lá, será dedicado em outubro, então é 1978, eles estavam conversando ali em agosto, então faltavam alguns meses para dedicar o templo de São Paulo. Todas aquelas pessoas com sangue negro têm arrecadado dinheiro para construir aquele templo. Se não mudarmos, eles não poderão usá-lo. Bem, o presidente Kimball se preocupou com isso, orou muito a respeito. Esse aí é o trechinho da conversa aí sobre um dos motivos que levou a igreja a mudar essa ideia do racismo. Agora, veja bem, a gente já teve o quê? 3 episódios anteriores sobre o racismo? Ficou muito claro que é o mandamento de Deus e que não ia sair da terra enquanto todos os brancos que nasceram, que estão e que vão nascer na Terra, se eles não receberam o sacerdócio ainda, nenhum negro vai receber. Sacerdócio ou ordenança ou qualquer coisa. A maldição tá firme ainda. Ora, o que mudou aqui? Deus mudou de ideia?
Ou essa ideia absurda era da mente do ser humano? Cara, eu tô vendo aqui uma publicação, é uma revista, parece um periódico da Brigham Young University, o nome é The Universe, aí da época, mostrando extra, né, os negros recebem o sacerdócio, daí fala ali, Deus revela uma nova regra para o profeta da igreja, olha só, depois de quase 150 anos proibindo os negros de receber o sacerdócio, Deus resolveu mudar essa política aí que estava tão severamente estabelecida, e resolveu então que os negros podem receber o sacerdócio mesmo que tenha vários brancos que ainda não receberam. Vou tirar a maldição de Caim, que eu dei há 7.000 anos atrás, agora, eu vou tirar agora essa maldição. Não tem nada a ver com a sociedade fazendo pressão, não, com o governo fazendo retaliações, não tem nada a ver com isso. Depois de 7.000 anos, Deus, resolvi mudar essa regra. Mudei de ideia, cara, eu pensei em amaldiçoar eles até o final do milênio, depois que todos os brancos recebessem, mas acho que eu exagerei, vou mudar de ideia, né? Então, a partir de agora, 1978, os negros podem receber, tranquilo, beleza, mudei de ideia. Isso só prova o quê? A misericórdia de Deus, benevolência e perdão. E a igreja insiste em dizer, não tem nada a ver com a pressão social, não tem nada a ver, isso aqui foi Deus resolveu agora, nesse momento, mudar essa regra. Então, durante todos esses anos dentro da igreja, os profetas de Deus ensinavam o quê? Que os negros eram intelectualmente e espiritualmente inferiores, ou até mesmo, como a gente leu aí no episódio anterior, eles eram representantes do diabo, né, de Satanás aqui na Terra. Ezra Taft Benson, acho que a gente não leu até essa citação dele, mas ele chegou a denunciar o movimento dos direitos civis para os negros, aqueles movimentos lá de Martin Luther King. Ele acusou isso de ser uma ameaça satânica para a paz e liberdade e obra de Deus. Então, durante todos esses anos aí, os negros da igreja eram proibidos de entrar no templo, eles eram proibidos de se casar, né, com cerimônias sagradas da igreja, eram proibidos de exercer chamado de liderança da igreja, não era só a questão do sacerdócio, não recebiam sacerdócio, nem ordenanças, e também, poxa, você é branco? Não vai me casar com um negro, senão, já sabe, vai pegar maldição pro resto da sua família. Tô mentindo? Né? Vários documentos oficiais da igreja mostram isso, né? Então, se algum membro acha, não, Ozzy tá exagerando, tá mentindo, as fontes estão aí, são bem claras, não tem como interpretar mal. O Michael D. Quinn, a gente já falou sobre ele, né? Um historiador, interessante, ele faz bastante estudo sobre a igreja. Ele escreveu um livro chamado Mormon Hierarchy, Extensions of Power, de 1997, então esse livro, lá na página 14 e 15, ele menciona sobre essa questão aí do racismo. Nem todos os líderes, tá? Sim, você é um membro da igreja, você vai aceitar essa ideia, né? Se você era um membro da igreja antes de 1978, você vai aceitar essa ideia por quê? Tá vindo de Deus. Cara, você vai questionar? Não, né? Então, fazer o quê? Às vezes você até não tem problema nenhum contra o negro, mas, cara, Deus tem, você vai fazer o quê? Às vezes você não trata mal, você não deseja o mal, você às vezes lamenta por essa situação, né, como membro da igreja. Ou não, né, às vezes alguns membros da igreja simplesmente não ligam para nada. Mas falando de liderança, não vou dizer que toda a liderança seria conivente com isso não, tanto que o Michael D. Quinn, ele deixa isso claro, né, ele escreveu assim, citou uma situação ali, Harold B. Lee era o presidente da igreja e estava fora, em viagem. Aí ele se aproveitou da situação, tal, ele deu uma conversada sobre essa ideia, cara, a gente precisa acabar com esse negócio, vamos acabar com esse negócio de proibir os negros, de receber o sacerdócio, essa ordenança, poxa. E ele deu uma conversada boa com os apóstolos, ele conseguiu a aprovação de 10 desses apóstolos. Só que quando o Harold B. Lee voltou de viagem, meio que ele viu que não vai dar, reverteu essa situação, deixou pra lá, fim da história. A gente vê, né, nem todos, a gente não pode jogar todos dentro da mesma panela. E pensando aqui agora, cara, ele conseguiu convencer 10 dos apóstolos, né? São 15, né? Os 12 apóstolos mais o profeta e 2 conselheiros. Será que, enfim, de qualquer forma, conseguiu convencer 10, né? 10 com ele, dá 11. Dá pra ver que, cara, o pessoal realmente, cara, provavelmente o pessoal tava levando essa ideia meio que empurrada. Mas também não vamos colocar todo mundo como inocente, né? Porque a gente vê que, por que ele voltou atrás? O presidente voltou. Eu não entendi bem, porque eu não li o livro, né? Eu só vi essa citação, tá no Vozes Mormons, tá? Então eles estão citando essa parte do livro, que eu não sei o que aconteceu, talvez alguém ficou doente, e daí quando voltou, ele deixou quieto, essa ideia. O que mais que aconteceu? Em 1969, então aí 9 anos antes deles abolirem essa ideia,
a Universidade de Stanford, uma universidade grande, ela decidiu publicamente boicotar a BYU. Basicamente eles falaram, cara, vocês têm essas ideias racistas aí, vocês vão parar ou não? Não vão? Então beleza, então a gente vai boicotar vocês. Esse carinha aí que eu falei, o Brown, o Hugby Brown, chegou, conversou com a Universidade de Stanford e falou, cara, vamos adiar essa decisão aí de vocês, de boicotar? Segura um pouco. Eu tô conversando com eles, vamos tentar resolver esse negócio de outra forma. Ah, tá falando aqui, ó. O presidente da igreja, na época, David John McKay, estava incapacitado. Provavelmente ele devia estar doente. E o Hugby Brown aproveitou essa oportunidade para fazer esse levantamento. Cara, vamos parar com esse negócio? Então, esse aí que eu tô falando, né, o Hugby Brown, ele era o primeiro conselheiro. O segundo conselheiro, quem que era? Aquele pilantra, cara, que falou aquela frase, não, a igreja nunca vai parar. Esse negócio de segregar os negros vem de Deus. Era o segundo conselheiro, o N. Eldon Turner. Então o Harold B. Lee estava em viagem, então a gente tá vendo aqui, o David John McKay estava doente, o Hugby Brown, que era o primeiro conselheiro, começou a tomar a liderança dessa ideia, conseguiu convencer um pessoalzinho, ele estava até legal, só que daí o Harold B. Lee, que seria o próximo profeta, estava em viagem, e o Harold B. Lee era contra essa ideia de dar sacerdócio para os negros. Então isso, Harold B. Lee chegou, convenceu o quórum dos 12, não, acaba com essa ideia aí de vocês. É isso, cara, um cara contra 10, e os 10 baixaram a bola. Engraçado, né? A gente vê, pelo menos, eu vejo a imagem desses profetas, tal, os livros, a história sobre eles. Cara, você não imagina. Fala uma história dessa pra mim quando eu tava na igreja. Sabia que eles queriam acabar com o racismo na igreja? Harold B. Lee chegou e falou, não, quero continuar. Cara, a imagem do profeta, da pessoa, muda completamente. O profeta Harold B. Lee também forçou ali, pressionou o primeiro conselheiro dele a assinar uma declaração, falando, eu tô contigo nessa. Olha aqui, o neto desse Brown relatou a conversa que ele teve com o avô sobre esse momento de assinar. Ele fala assim, meu avô conseguiu adicionar linguagem à declaração de Elder Lee, endossando plenos direitos civis a todos os cidadãos, mas ele ainda resistiu em assinar aquela declaração. No entanto, ele sofria de idade avançada, estágios finais da doença de Parkinson, ele estava doente e com gripe asiática, sei lá que gripe é essa. Com o meu avô nessa condição, o Elder Lee exerceu uma tremenda pressão sobre ele, argumentando que, com o presidente McKay incapacitado, o meu avô era obrigado a se unir com o consenso dos 12. Meu avô, profundamente doente, chorou ao relatar essa história para mim, pouco antes de assinar a declaração que trazia os nomes dele e do presidente Turner. Enfim, né, a democracia. Alguns nomes aí que a gente conhece, que estavam envolvidos em assinar essa afirmação aí de restrição para os negros, são de Neil Maxwell, Gordon B. Hinckley. Pois é, gente aí que a gente conhece assinou esse decreto. Pelo que eu tô vendo aqui, quando o Brown foi assinar, ele quis acrescentar algumas coisas que seriam direitos civis aos negros. Pois é, então esse decreto ele foi assinado em 15 de dezembro de 1969. Por mais que o Brown tenha assinado essa declaração, depois ele participou de uma entrevista ali num jornal de São Francisco, onde, quando ele foi mencionar essa questão aí de proibição do sacerdócio aos negros, ele falou que mudará num futuro não tão distante. Então ainda estava esperançoso de conseguir convencer a igreja a mudar essa ideia aí. E olha só, conhecido por seu temperamento intempestivo, que deve ser assim, né, tipo, meio descontroladão, o Harold B. Lee explodiu em 29 de dezembro, dizendo que Brown estava falando demais. Essa declaração acabou caindo aí no Church News, então os membros da igreja ficaram sabendo, em 10 de janeiro de 1970. Então eles assinaram 15 de dezembro, 27 de dezembro ali o Harold B. Lee ficou furioso com o Brown, que estava falando demais. Então em janeiro do ano seguinte, 1970, caiu na boca do povo a mensagem de que, cara, essa ideia aí de proibir para os negros, a gente estava tentando rever, mas parece que o Harold B. Lee quer manter. Então o Harold B. Lee ficou mais furioso, falando, tá caindo em cima de mim? Mas óbvio que tá caindo em cima de você. O David John McKay, que ainda era o presidente da igreja, não tinha capacidade mental nenhuma na época, né, acabou morrendo uma semana depois dessa publicação. E eu não sei por que o Harold B. Lee tava mandando no pedaço, cara, porque depois que o David John McKay morreu, ainda quem foi o presidente foi o Joseph Fielding Smith. O Harold B. Lee ele foi o primeiro conselheiro, então, do Joseph Fielding Smith, e ele definia a agenda administrativa da igreja. Então, sim, ele mandava bastante e tal, mas, pelo jeito, o cara era meio controlador. Entrei aqui no site, tô vendo, então teve o David John McKay, depois do David John McKay teve o Joseph Fielding Smith, e depois, sim, o Harold B. Lee. Então parece que o Joseph Fielding Smith ficou 2 aninhos só, porque se em 70 o David John McKay morreu,
em 72 o Harold B. Lee já era presidente. Assim que ele virou presidente, né, o pessoal perguntou, e daí, como é que vai ficar essa questão dos negros? Sabe o que ele respondeu? Falou assim, pretendo aguardar e esperar até que o Senhor nos fale. Bom, nada mais fácil do que jogar a bucha no colo de Deus, né? Ele, na verdade, não estava nem um pouco interessado em mudar essa questão. Então, assim, tipo, a busca ativa dele para receber alguma revelação sobre, né, foi praticamente nula. Inclusive, o Hugh B. Brown, ele era o primeiro conselheiro na presidência, lembra? Com o David John McKay. Quando ele começou a fazer esses levantamentos, aí, esse fervo para parar com o racismo dentro da igreja, o que aconteceu? Tiraram ele da primeira presidência. Ele não era mais conselheiro. Sabe como é que funciona isso, né? Então, você ser primeiro ou segundo conselheiro na primeira presidência da igreja não quer dizer que você vai continuar sendo. Mudou o presidente pode escolher outros. Então, ele foi excluído. Ele saiu da primeira presidência e o que os historiadores da igreja acreditam que foi justamente por conta dessa ideia, né? Da pressão dele em acabar com o racismo dentro da igreja. A partir daí, o Brown foi considerado um cara assim, de não confiança dentro da presidência da igreja, dentro do Quórum dos 12, e ele ainda teve mais umas surpresas. Sim, já em fevereiro de 1970, então, aconteceu em dezembro do ano anterior, em janeiro o presidente começou a ficar chateado com isso, e em fevereiro ele já foi resignado dos cargos em empresas filiadas à igreja. Então ele era responsável por algumas empresas da igreja, e ele meio que foi convidado a se retirar. Pois é, também teve uma conferência diária importante na Inglaterra, em 1971, onde o nome dele não estava na lista de convidados. Ele ficou bem chateado, porque ele tinha feito missão na Inglaterra, então, ele ia achar legal participar dessa reunião, não foi convidado. No diário dele, sobre essa questão, o Hugh B. Brown falou assim: não importa quão duro trabalhemos ou quais sacrifícios façamos, sempre estaremos sujeitos a desapontamentos, mágoas e até desesperos. Mas estou superando o sentimento original de crítica do ato que tornou minha visita impossível. Estou tentando rearranjar minha vida para harmonizar com aquele a quem eu apoio como cabeça dessa igreja. Ademais, refletindo nos últimos anos de vida de J. Reuben Clark e Henry D. Moyle, que eram os profetas, que eram apóstolos que também estavam sendo meio que perseguidos por causa das posições deles, eu estou determinado a não morrer em mágoas. Eu vou aceitar o que vier como minha sina na vida e satisfazer-me com o que eu tenho. Olha, J. Reuben Clark, a gente já pegou a citação dele. Esse cara era um visionário. Pelo jeito, as ideias dele não estavam sendo muito bem aceitas e sofreu retaliação também. Olha, mas que beleza, eu tô vendo aqui o Harold B. Lee, esse xarope, ele foi presidente da igreja de julho de 72 até dezembro de 73, né? 1 ano e meio. Tá bom, pelo menos não teve tanto tempo para continuar com o estrago. Porque o profeta que veio depois dele, esse aí acabou com o racismo. Vamos dar uma olhada se ele acabou por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. Spencer W. Kimball virou aí profeta da igreja em 30 de dezembro de 73, com a morte inesperada de Harold B. Lee. Ele estava com 74 anos, não é nem tanto assim, né? Geralmente os profetas morrem um pouco mais tarde, então, né, não estavam esperando. Spencer W. Kimball assumiu o trono. Então aqui está dizendo, ó, diferente de Harold B. Lee, o Spencer W. Kimball havia abraçado o movimento de Brown. Por que não manteve firme? Bom, a gente já viu que o pessoal que foi contra Harold B. Lee recebeu retaliação, então, né, imagino que ninguém queria pagar para ver. Bom, de acordo com a biografia de Spencer W. Kimball, está dizendo ali que ele já entrou na presidência com a intenção de terminar o que o Brown tinha começado, né, suspender essa proibição aí de sacerdócio para os negros. Cara, ele levou 5 anos, ele entrou em 73, só em 78 que ele conseguiu acabar com isso? Sendo que, poxa, ele tinha ali 10 apóstolos que já estavam meio que propensos a isso? O que faltou? Faltou o quê? Deus falar. Naquele livro The Mormon Church and Blacks, a Documentary History, fala que o Spencer W. Kimball anotava em seu diário uma profunda angústia sobre essa questão da segregação racial nas comunidades sudis brasileiras durante a década de 1960, quando ele trabalhava como apóstolo responsável pela América do Sul. E olha só, o Spencer W. Kimball escreveu uma carta para o filho dele, o Edward, em 1963, ou seja, muito tempo antes desse alvoroço todo aí. Ele escreveu nessa carta reconhecendo que a proibição era, nas palavras dele, possivelmente um erro. Nesse livro aí conta também, então, que em 69 ele tinha apoiado os esforços do Hugh B. Brown
Ah, tá explicando aqui por que ele levou 5 anos. Tá falando que ele encarou os mesmos obstáculos que os apóstolos encararam quando o Brown fracassou. O Michael Quinn, esse historiador, ele registrou esses obstáculos. Ele falou o quê? Que, poxa, o Kimball teve que manobrar e lentamente preparar o Quórum dos 12 para poder chegar no ponto que chegou. Ele fala assim, ó, essas mudanças na política Sud foi única por 2 aspectos. O tempo que levou para o presidente da igreja indicar suas intenções aos seus associados na hierarquia e o cuidado com o qual ele teve o seu assentimento gradual antes de realmente submeter a proposta a uma votação. Parece que é mais complicado do que eu pensava. Muita politicagem isso aqui, hein? Então, no comecinho de 1977, o Kimball já começou a enfocar mais, começou a ficar intenso. Falou, não, a gente vai acabar com isso aqui. Então, em 78, ele já estava acabando, né? A gente sabe que o presidente, então, ele tinha um carinho especial pela América do Sul, né? Era responsável por essa região. Estava se preparando aí para a dedicação do Templo de São Paulo. E ele conversou privadamente com quem? Elvésio Martins. Já devem ter ouvido falar desse carinha aí. Para ele receber o sacerdócio. Falou, ó, Elvésio, fica esperto que você vai receber o sacerdócio. Ele perguntou, você entende o que isso significa? Ah, sim, entendo. Então, 1 ano antes deles tomarem a decisão, antes de informar as autoridades gerais sobre essas intenções, o Elvésio Martins já estava ciente. Ah, e olha aqui, ó, nesse livro ainda, o The Mormon Church and Blacks, eles levantam a situação aqui, ó, o Kimball reconhecendo os obstáculos que ele tinha com alguns apóstolos com visões raciais mais preconceituosas, e entre parênteses, olha, temos o nome dos meliantes aqui, no parênteses, querem saber? Ezra Taft Benson, Bruce R. McConkie, Mark E. Peterson e Delbert L. Stapley. Eram nomes fortes aí. Esse último aí eu nem sei quem é. O Mark Peterson eu já ouvi falar. Agora esses dois ali, né? Ezra Taft Benson e Bruce R. McConkie, nomes fortes. Estavam com ideias preconceituosas e eram sim obstáculos na luta contra essa segregação. Então o livro continua dizendo, né? Ele estava com esses obstáculos, mas manobrou para manipulá-los a concordar com a ordenação de negros. Em primeiro lugar, Kimball anunciou a construção do templo no país com maior presença de afrodescendentes da igreja, o Brasil. Tá dizendo aqui que o Templo de São Paulo foi o primeiro templo Sud fora da América do Norte? Parece que ele está citando aqui que tinha na Suíça, Inglaterra e Nova Zelândia. Será que tinha antes do Brasil? Mas enfim, ia servir para convencer os apóstolos a ordenar os negros. Poxa, a gente está fazendo um templo lá, os caras são basicamente negro ou mulatos, né? De qualquer forma vai ter o sangue negro. E a gente vai proibir os caras de usar o templo. Ah, foi uma jogada, interessante. Daí então ele pediu um estudo, ele pediu ali em junho de 77, o Kimball pediu para 3 apóstolos, Bruce R. McConkie, o racistão, Thomas S. Monson, não sei qual era a ideia dele, e Boyd K. Packer, também é outro nome interessante. Pediu para esses 3 escreverem um memorando levantando todas as informações da base doutrinária para essa proibição, né, e como a mudança afetaria a igreja. Então, falou, vocês 3 aí, ó, levanta toda a informação que vocês conseguirem e vamos fazer um estudo sobre como isso pode afetar a igreja. O racistão, né, o Bruce R. McConkie, escreveu um longo documento concluindo, então, que não tinha impedimento bíblico para fazer a mudança, né? Assim, na Bíblia, nada diz que vai causar algum transtorno. Então, em 30 de maio de 78, o Spencer W. Kimball apresentou para os 2 conselheiros dele uma declaração que ele tinha escrito à mão mesmo, que removia todas essas restrições raciais, né, a ordenança do sacerdócio e as outras coisas, e afirmava que tinha uma sensação boa e calorosa a respeito dessa mudança. Então, 30 de maio ele apresentou essa declaração, 1º de junho eles fizeram uma reunião aí com as autoridades gerais no templo de Salt Lake. O profeta pediu para que cada um presente compartilhasse seus pontos de vista, trocaram ideias sobre o assunto. Aí eles estavam no templo, né? Então eles se reuniram num círculo de oração para buscar uma aprovação divina final para essa mudança. E o que está registrado é que, enquanto o profeta Spencer W. Kimball orava, muitos no grupo registraram sentir uma poderosa confirmação espiritual. Então vamos recapitular, né? Porque eles dizem, não, a pressão social não teve impacto nessa mudança. Foi uma revelação de Deus. Quem foi o último a ser consultado?
E aí, então, que teve aquela entrevista, eu falei, lembra? O apóstolo Lee Grant Richards foi entrevistado, perguntaram, como é que aconteceu isso? Então, é toda essa história, né? Então, na entrevista, ele ainda continuou falando, olha, os profetas do passado esperavam que os negros iriam eventualmente obter o sacerdócio, né? Uma hora ou outra eles iam receber, mas eles nunca determinaram um momento para isso. Como não, meu filho? Como não? Falaram no final do milênio. Tava bem específico, não tava? Para mim tava. Talvez ele não leu. E assim, quando essa situação que enfrentamos lá no Brasil, o irmão Kimball se preocupava demais com isso, com as pessoas tão fiéis e dedicadas. Pessoas de cor trabalhando na liderança, se eles fazem o trabalho, parece que a justiça do Senhor aprovaria dar-lhes a bênção. Ah, que bom. Depois de 7.000 anos, com uma maldição, agora o Senhor acha que as pessoas são fiéis e dedicadas a ponto de retirar essa maldição. Ok. Quando, então, foi formalmente anunciada essa mudança? 9 de junho de 78. Né, oficialmente. Daí, obviamente, na Conferência Geral de outubro, então, de 78, foi avisado para a igreja toda. Olha só, cara, tá dizendo que foi anunciado, ironicamente, pelo apóstolo Bruce R. McConkie, o racistão. Ah, achei que o Martins tinha sido o primeiro negro a receber o sacerdócio. Não, tá dizendo aqui, ó, Joseph Freeman. Olha, o homem livre. Ele foi o primeiro negro a ser ordenado ao sacerdócio pela igreja em 78. Ele até participou de uma entrevista no The Times. Essa entrevista que ele participou foi 10 anos depois, tá? E ele falou assim nessa entrevista, falou, cara, esse negócio de que a igreja Sud aí recebeu essa política de segregação racial, não veio de Deus não, isso aí não foi revelação de Deus não. Ah. Mas, ironicamente, na mesma entrevista, agora não sei se foi, né, encaixado, mas o apóstolo Dallin H. Oaks, olha, conhecido pela gente também, reitera a crença de que foi, sim, uma revelação e mandamento divino, cujas razões e motivos supostamente seriam desconhecidos para os homens mortais, mesmo profetas e apóstolos. Ou seja, né, para que profeta e apóstolo? Deus tem um motivo segregacional que ele não revela para o profeta, depois Deus muda de ideia. Tá meio confuso para mim isso aqui. Vamos ver o que o Fair LDS tem a dizer. Era Fair Mormon, mas acho que eles estão realmente empenhados em tirar a palavra Mormon do dicionário. Então agora é Fair LDS. E eles falam sobre essa visão geral aí da proibição do sacerdócio. Eles fazem uma citação do site da igreja oficial. O site da igreja oficial fala assim: hoje a igreja nega as teorias do passado, de que a pele escura é um sinal de desagrado divino ou maldição, ou que ela reflete as ações de uma vida pré-mortal, que casamentos interraciais são um pecado, ou que os negros ou pessoas de qualquer outra raça ou origem étnica são inferiores de qualquer forma a qualquer outra pessoa. Olha que legal! Sabe aquele episódio que a gente gravou aí anteriormente sobre as frases da igreja de profetas, falando que os negros são inferiores, que não pode casar com eles, de que isso aí é um resultado da vida pré-mortal, e de que eles têm uma maldição, a pele deles é uma maldição? Entendeu? Sabe todas essas coisas que foi falado? Apaga. A igreja hoje, no site oficial, o que ela diz? A igreja nega as teorias do passado. Não são revelações divinas, como estava sendo pintado. São teorias do passado. Pede desculpa. Aproveita e pede desculpa. Aí o Fair LDS continua. Desde aquele dia, em 78, a igreja olhou para o futuro, enquanto os membros entre africanos, afro-americanos e outras pessoas de ascendência africana continuam a crescer rapidamente. Os registros da igreja não indicam a raça da pessoa ou origem étnica, mas o número de membros da igreja de descendência africana chega agora a centenas de milhares de pessoas. A igreja proclama que a redenção por meio de Jesus Cristo está disponível para toda a família humana sob as condições de que Deus determinou, e ele não faz acepção de pessoas. Ele declara enfaticamente que qualquer pessoa é justa, independente de raça. Ainda no site Fair LDS, eles perguntam então, o que sabemos sobre a origem da restrição do sacerdócio? Durante as primeiras décadas da existência da igreja, alguns homens negros foram ordenados ao sacerdócio. Sim, eu já tinha ouvido falar. Esse tal de Elijah Abel. Aí eles comentam que não há nenhuma evidência de que o sacerdócio foi negado aos negros durante toda a vida de Joseph Smith. Tá, a gente já leu algumas falas de Joseph Smith segregacionistas. Se eles estão falando que não tem evidência, tá, por hora a gente ainda não levantou alguma evidência real.
agora eles continuam falando. Então, em 1852, aí com Brigham Young, ele publicamente anunciou, sim, os negros não podem mais ser ordenados ao sacerdócio, mas podem continuar sendo membros da igreja, podem se batizar e receber o dom do Espírito Santo. Eles comentam que sim, os outros presidentes da igreja, depois de Brigham Young, continuaram com essa ideia, não pode selar, não pode ir para o templo e tal, essas restrições continuaram. Daí fala assim, ó, ao longo do tempo, os membros e líderes da igreja indicaram muitas teorias para explicar essa restrição ao sacerdócio e ao templo. Nenhuma dessas explicações é aceita atualmente como doutrina oficial da igreja. Muito bem, então o que a gente viu até agora? A igreja sabe que teve esses lances aí de o pessoal falar que é maldição, que a vida é pré-mortal, que não pode casar, não sei o que lá. Vamos ignorar. Isso a igreja não aceita hoje. Ah, foi falado isso anteriormente. Sim, foi falado. Joseph Smith nunca falou nada disso. Mas, né, depois de Brigham Young, eles falaram, a gente não sabe por quê, mas hoje isso não é doutrina da igreja. Tá? Aí tem uma outra pergunta, né? Como que a gente explica isso? Eles respondem, olha, a origem da restrição do sacerdócio é uma das perguntas mais difíceis de responder. Então, lembrando que o Fair LDS não é um site oficial da igreja. Tem um site oficial da igreja. Esse aqui são apologistas fortes da igreja que respondem perguntas. Então, são assim... Não imagino que eles vão publicar nada que a igreja não goste. A igreja, a liderança da igreja, provavelmente tem um dedo nesse site também. Se eles publicarem alguma coisa que não vai ser legal, com certeza a igreja vai pedir para eles apagarem. É aquilo que a gente já comentou anteriormente. A igreja não se põe na frente de batalha, né, respondendo perguntas como essa, e deixa para uma outra repartição responder isso. Então eles dizem, ó, isso aqui não representa a gente, mas aí eles respondem de uma maneira um pouco mais técnica, mas ainda assim sem colocar a igreja na frente de batalha. Então daí quando eles vão explicar qual é a origem disso daí, eles levantam 3 tópicos. Né? Primeiro é a restrição, parece que foi baseada numa revelação dada por Joseph Smith e foi continuada por seus sucessores até o presidente Kimball. Segunda coisa que eles levantam, a restrição não se originou com Joseph Smith, mas foi implementada por Brigham Young através de, o quê? Revelação, é o que está dizendo aqui. Né? Quando a igreja fala, não, a gente não tem nada a ver com isso aqui não é coisa de Deus, né? Está dizendo que foi implementada por Brigham Young através de revelação. Então ela não se originou com Joseph Smith, mas foi baseada por revelações de Joseph Smith. E a terceira coisa que eles levantam é que a restrição começou como uma série de decisões de diretrizes administrativas, em vez de uma doutrina revelada, e foi levada em parte por ideias raciais comuns em meados do século XIX na América. O passar do tempo deu maior autoridade a essa diretriz do que o pretendido. Ah, foi o que a gente já falou, né? Eles estão dizendo, isso aqui ó, foi mais assim questão administrativa e ideias raciais de época do que realmente uma doutrina revelada. Pois é, né? Aí fica difícil de corrigir. A dificuldade de explicação dessa situação aí, eles comentam que é pelo fato de não ter nenhum registro dessa revelação, por mais que muitos membros da igreja acreditem que teve essa revelação. Olha, eles levantaram um estudo meio resumido aqui, 10 tópicos, sobre como é que aconteceu esse lance do segregacionismo na igreja. Então, eles começam ali, ó. 1879, John Taylor realizou uma investigação, concluindo que a diretriz tinha começado com Joseph Smith, em vez de Brigham Young. Mas essa investigação não estava bem decidida, estava meio que mista. Segundo tópico que ele fala, e como parte dessa investigação, o Zebedee Coltrane lembrou que Joseph Smith disse lá em 1834 que o Espírito do Senhor disse que os negros não tinham direito nem podem possuir o sacerdócio. No entanto, essa afirmação é suspeita, levando em conta os erros de Coltrane sobre as circunstâncias da ordenação de Elijah Bell. Participação nas ordenanças do templo, retenção no Quórum dos 70, tudo isso sobre a supervisão de Joseph Smith. Então falou, Joseph falou isso, mas como é que o Elijah, que era negro, recebeu o sacerdócio e fez todas as coisas normal, na frente de Joseph? Aí, posteriormente, um presidente, George K. Kennan, em 1895, levantou mais algumas informações e viu que Joseph Smith já tinha sido o primeiro a falar sobre essa questão de miscigenação, mistura com a semente de Caim e tal. Aí, 40 anos depois dessa restrição ter iniciado, B.H. Roberts foi o primeiro a argumentar, com base no livro de Abraão, de que a maldição de Caim tinha continuado aos negros modernos através da linhagem de Cão. Aí depois o Joseph Fielding Smith opinou que os negros talvez na pré-existência tinham sido menos valentes no conflito entre Deus e Satanás. Aí depois o David O. McKay
acreditava que essa restrição não era doutrina, mas que era mais como uma diretriz. O David John McKay tinha alegado que ele tinha suplicado e suplicado ao Senhor, mas não teve resposta ao que procurava. David John McKay estava preocupado com isso? Perguntou pro Senhor, o Senhor não respondeu? Engraçado, cara. Pra mim, não é o tipo de comunicação que eu imaginava que um profeta tinha com Deus. O cara tá preocupadaço com essa questão e Deus não responde ele. Aí comentam, né, que o Hugby Brown quis mudar essa ideia, Harold B. Lee estava inclinado a continuar com essa ideia de restrição. Mas olha só que interessante. Um historiador da igreja chamado Leonard Arrington afirmou, então não sei de onde que esse cara tirou essa informação, tá na biografia do Harold B. Lee, afirmou que o Harold B. Lee, pouco antes de sua morte, procurou a vontade do Senhor sobre a questão dos negros e do sacerdócio durante 3 dias e noites de jejum numa sala do templo, mas a única resposta que recebeu foi: ainda não. Bom, o genro do presidente Lee, que ajudou na biografia, não encontrou nenhum registro de tal incidente e achou duvidoso. Mas é óbvio, tá vendo como que as lendas surgem? O cara tava fazendo maior retaliação em cima do opositor e ele vai ficar preocupado com essa questão e orar e jejuar por 3 dias, 3 noites? Aí tá dizendo aqui, após a morte de Joseph Fielding Smith, o presidente Lee realmente disse, vamos ver o que o presidente Lee disse. Para aqueles que não acreditam na revelação moderna, não há uma explicação adequada. Aqueles que de fato entendem a revelação ficam apostos e esperam até o Senhor falar. É só uma questão de tempo até que os negros alcancem todos os privilégios na terra. Temos que acreditar na justiça de Deus. O negro vai alcançar todos os privilégios. Estamos apenas esperando por esse momento. O cara que chegou tocando terror e acabou com a festinha de Hugby Brown, que fez a maior retaliação em cima dele. Então assim, a gente coletou uma informação do Voz dos Mormons, com uma posição, e aqui a gente está coletando no Fair LDS uma história um pouco mais controversa. Tá dizendo que o Harold B. Lee estava preocupado, ele queria que os negros recebessem, só que ele precisava esperar até o Senhor mandar. E aí, vocês decidem, vocês podem analisar essas informações e ver o que vocês acham mais conivente com a verdade. Harold B. Lee realmente estava interessado em que os negros recebessem um sacerdócio, como diz aqui no Fair LDS? Ou ele realmente era um racista opositor ao Hugby Brown, a essa ideia de liberar o sacerdócio e as ordenanças para os negros, como comentou ali no Voz dos Mormons e as fontes que eles coletaram? Então finalmente chegou aqui na parte do presidente Kimball, e eles têm 3 citações do presidente Kimball aqui, falando. Então ele estava numa conferência de imprensa, quando foi perguntado sobre essa questão da restrição, e ele falou, olha, tenho dado uma grande dose de pensamento, uma grande quantidade de oração. O dia virá quando lhes será dado o sacerdócio, mas esse dia ainda não chegou. Se chegar o dia, será uma questão de revelação. Antes de alterar qualquer diretriz importante, terá de ser através de uma revelação do Senhor. A segunda citação é quando ele escreveu para o filho dele. Fala, eu queria que o Senhor tivesse nos dado um pouco mais de clareza sobre o assunto, mas para mim é o suficiente. Eu sei que o Senhor pode mudar sua diretriz e liberar a restrição e perdoar o possível erro, o qual trouxe a privação. Se chegar o momento, isso ele fará, eu tenho certeza. E em 76 ele até mencionou que ele tinha uma preocupação em dar o sacerdócio para todos os homens, e ele disse que estava orando sobre isso por 15 anos, sem uma resposta, mas vou continuar orando sobre isso. Daí aqui eles falam, pessoal, os críticos dizem que isso aqui foi um erro, a igreja tem que pedir desculpa. Eles falam, não, é um erro a crítica querer dizer assim, porque senão vai ter que falar assim também de Moisés e Paulo, que aceitavam a escravidão, como uma parte normal da cultura e promoviam a regulamentação sobre ela. Aí ele cita várias escrituras para embasar essa ideia. Então fala assim, não, a questão é que, às vezes, isso era mantido nessas práticas, de racismo ou de escravidão, era mantido por causa da dureza do coração dos seguidores. Então, ainda eles acham que estão certos, Eles acham, não, a gente falou que isso era uma doutrina, que nunca ia sair da terra, acabou que o Senhor mudou de ideia, não a gente. Então a gente não tem que pedir desculpa. Cara, se quer que alguém peça desculpa, fala com Deus. Ele estabeleceu, ele mudou de ideia. Olha, eles citam mais uma coisinha aqui que passou batido. Em 1954, o David John McKay visitou uma missão na África do Sul. Depois ele teve uma conversa com o tal de Sterling McMurray, e o presidente David John McKay falou assim, olha, é uma prática, não é uma doutrina. E a prática, algum dia, será mudada. E, obviamente, isso até o Fair LDS levanta, fala que é um desvio, ou seja, uma contradição
da declaração da primeira presidência de 1949, que defendia essa proibição, como uma doutrina. Ou seja, mudou de opinião. Ele levantou um comitê com os 12 para chegar numa conclusão. Concluíram que não tinha base bíblica sólida para manter essa política, mas também concluíram que os membros da igreja não estavam preparados para essa reversão. Cara, é o impacto, né? Os caras estavam preocupados com o impacto, depois deles baterem tanto em cima disso, os caras vão ter que voltar atrás. Então, o que ele concluiu? Que apenas uma revelação divina pode acabar com a proibição. O que não é mais fácil do que jogar a bucha no colo de Deus, né? Cara, todos os problemas, todas as contradições podem ser resolvidas jogando no colo de Deus. Aí eles respondem a pergunta: será que a restrição ao sacerdócio foi removida como resultado da pressão social e governamental? Bom, eles querem se defender dizendo que não. Disse que a pressão social estava, na verdade, diminuindo depois do movimento dos direitos civis e desses protestos coordenados nos eventos atléticos da BYU, quando eles acabaram lá em 1971. Falou, não, a gente não acabou com o racismo por causa dessa pressão. A pressão estava até parando. Cara, pelo que eu li anteriormente, a igreja estava tentando ganhar tempo para resolver essa questão. Não é que diminuiu, estavam negociando, não é? Eles citam até uma historiadora, Jan Chips, que ela fala assim, não, essa questão aí do mormonismo, raramente surge uma revelação assim do nada. Por exemplo, eles sofreram uma pressão para parar com o racismo, com esse impedimento aí do homem negro nos anos 60, eles não receberam uma resposta divina, então continuaram. Sofreram essa pressão no início dos anos 70, também não chegaram. Aí quando o Senhor resolveu responder, aí sim eles pararam com esse impedimento, porque receberam então uma revelação do Senhor. Pois é, cara, o que eu diria sobre isso é que, cara, eles estavam esticando até onde eles podiam. Porque, cara, isso ia ser uma contradição tão grande, que até hoje a resposta da igreja no site oficial é: não temos uma resposta, não podemos explicar. Então eles estavam evitando essa situação ao máximo, porque eles estavam muito preocupados com um efeito dominó aí de evasão de membros da igreja por essa questão, ou a implicação que essa mudança podia causar na crença das pessoas dentro do processo de revelação da igreja. Aí eles querem elucidar uma questão aqui, eles falam, olha, os ex-mormons, eles ficam levantando essa questão, o presidente Jimmy Carter, que era o presidente na época dos Estados Unidos, ameaçou o status de isenção de imposto da igreja. Pois é, se vocês não respeitarem os negros e começar a tratar eles, dando sacerdócios, outras coisas, vocês vão começar a pagar imposto do dízimo de vocês, pois é. E daí diz aqui, os ex-mormons querem usar isso para dizer, a gente só parou com essa restrição porque mexeu no bolso da igreja. Mas isso não é verdade, porque nesse dia 11 de março de 1977, sim, Spencer W. Kimball foi numa reunião com o presidente Carter, mas essa reunião teve 20 minutos na Casa Branca. Quer ver? Eles mostram aqui a agenda do dia. Aqui, a agenda do presidente, tal horário até tal horário, Spencer W. Kimball, presidente da igreja. Eu tô vendo. Não falaram mais nada? Ué? Diz pra mim então o que foi falado nessa reunião. Eu sei, tô vendo aqui, teve 20 minutos mesmo. Mas isso não prova que não foi falado isso. Eu já tinha ouvido essa história de que o governo ameaçou a igreja a pagar imposto se eles não parassem com o racismo. E essa defesa aqui pra mim tá um pouco fraca. Aí depois fala que o presidente Kimball escreveu uma carta pro presidente Carter, presidente dos Estados Unidos, em maio de 77. Então, a reuniãozinha de 20 minutos foi em março, daí em maio ele mandou uma carta com a genealogia do presidente Carter, um agradinho. Então estão dizendo que isso aí não passou de uma fofoquinha e que ela acabou surgindo em 2001. Daí o representante da Igreja de Assuntos Públicos respondeu, dizendo em 5 de abril de 2001, com o título História Distorcida. Aí fala, uma coisa é distorcer a história, outra é inventá-la. Kate Erickson, em 11 de março de 2001, afirma que o governo federal ameaçou a Igreja Sud com seu estatuto de isenção de impostos em 1978 por causa da posição da Igreja em relação aos negros e o sacerdócio. Afirmamos categoricamente que o governo federal não fez tal ameaça em 78, ou qualquer outro momento. A decisão de estender as bênçãos do sacerdócio a todos os homens dignos não teve nada a ver com política fiscal federal ou qualquer outra lei secular. Na ausência de provas, concluímos que a senhora Erickson está gravemente enganada. Tá, ausência de provas? Bom, eu imagino que sim, se tivesse prova. Aliás, se alguém tiver alguma prova, manda aí nos comentários, tô interessadíssimo.
Nosso episódio já está bem longo, então eu não vou ficar procurando mais coisas. Mas, obviamente, a gente pode discutir em um outro episódio se a gente tiver algumas provas sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não mostra prova de qual foi o assunto tratado pelo Kimball e o Carter nessa reuniãozinha lá em 77, em março de 77. O que eles conversaram por 20 minutos? Não falaram nada sobre essa questão racial? Um site aqui que defende a igreja é All About Mormons, falando sobre o racismo, quer se defender e colocou 6 tópicos sobre o mormonismo e o racismo. Fala assim, primeiro tópico: desde seu começo a igreja denunciou o racismo. Outro: diferente de muitas denominações, a igreja Sud nunca teve congregações segregadas. Outro tópico: mesmo quando a escravidão era legal nos Estados Unidos, muitos mormons opuseram-se à sua brutalidade. Houve membros da igreja de descendência africana desde seu início. A igreja apoiou o movimento dos direitos civis dos anos 50 e 60. Os mormons e os negros têm um inimigo em comum, o Ku Klux Klan. Algumas coisas são verdade, outras coisas são meio verdade. Talvez a pessoa não estudou muito sobre a história da igreja para poder falar, mas na verdade é uma grande máscara que não resolve o assunto. Mesma coisa que se alguém chega para mim hoje e fala assim: Ozzy, você grava um podcast falando coisas ruins sobre a história da igreja? Eu vou responder assim: eu fui membro da igreja por 30 anos. Entendeu? É aquela esquivadinha para não responder a pergunta. Cara, nem o site oficial da igreja responde essa pergunta. Esse é o tipo de resposta que engana a massa de membros. Aí, entrando no site oficial da igreja sobre essa questão racial, eles falam: não, na igreja, nossa, quando Spencer W. Kimball fez a declaração de que os negros poderiam receber todas as bênçãos do sacerdócio, nossa, foi uma alegria para a igreja. Pois é, eles pularam toda a parte anterior aí. Não quiseram mencionar, mas tá bom. O site Mormon Think, que a gente já coletou informações dele anteriormente, ele fala assim: olha, teve algumas situações aí que precederam essa revelação de 78. Um desses eventos foi o boicote atlético dos jogos contra a BYU, pois é, não foi só Stanford, mas também San José, a Universidade de San José. As duas universidades se negaram a jogar contra a BYU, em um ato de protesto contra o racismo da igreja. Ah, você acha que isso não cai nos jornais? Pois é, fica feio. O clima na época no país era decididamente contra os mormons. Outra coisa que estava acontecendo, os escoteiros da América, né? Essa organização dos escoteiros estava colocando muita pressão sobre a igreja, porque também envolvia a questão deles. Os escoteiros Sud só podiam ser líderes de tropa se eles tivessem o sacerdócio, e obviamente então os negros estavam excluídos disso. Então aconteceu também que os membros nessa época, os missionários, começavam a ficar constrangidos quando tinham que ensinar sobre essa questão ou responder sobre essa questão, né, falar sobre essa questão na escola dominical. Né? Então, por muitas vezes, os membros não eram racistas, eles não gostavam de acreditar e nem de ensinar essas doutrinas. Pois é, olha aqui, ó, no Mormon Think ele fala isso também, olha aqui, do presidente Jimmy Carter. Sob o presidente Jimmy Carter, a Universidade Brigham Young e possivelmente, então eles colocam aqui, não tem muita certeza. A própria igreja Sud corria o risco de perder seu status de isenção de impostos se continuassem a discriminar os negros. Daí fala aqui, ó, no início de 78, o governo federal estava ameaçando reter empréstimos federais para estudantes aos alunos da BYU enquanto a BYU praticasse discriminação. Tipo o ProUni dos Estados Unidos, os alunos que vão para a BYU não vão receber financiamento federal. Então isso aqui sim, isso aqui ele falou com certeza, mas a questão do possivelmente ali de perder o status de isenção de imposto, tá como possivelmente. E aí sim, as instituições educacionais da igreja, que inclui a BYU, poderiam perder seu status de isenção fiscal por causa de discriminação. Então, beleza, a gente não pode fazer isso com uma religião, porque tem que respeitar a crença religiosa, beleza, mas a BYU é uma instituição educacional, vai sofrer retaliação. E eles falam aqui no Mormon Think: a igreja sempre negou que as considerações financeiras tenham desempenhado um papel. No entanto, em 1976, o status de isenção de imposto da Universidade Bob Jones foi retirado e revogado retroativamente a 1970. Então, ou seja, em 76, vocês vão ter que pagar imposto, inclusive pagar retroativo dos últimos 6 anos, porque eles não permitiam negros. Você acha que isso não amedrontou a igreja? Aconteceu em 76. Qual foi o teor daquela conversa do presidente dos Estados Unidos com o presidente Kimball?
E outra coisa que eles citam aqui no Mormon Think também é a revelação de 78, aconteceu pouco antes da abertura do Templo de São Paulo no Brasil. Eles construíram um escritório local, um centro de distribuição e o templo. A população casou-se a tal ponto que não era possível determinar se as pessoas tinham alguma linhagem negra. A igreja declarou publicamente que as pessoas não podiam entrar no templo se tivessem pelo menos uma gotinha de sangue negro. Quem iria usar o templo no Brasil? Isso estava sendo um pesadelo na imagem pública no Brasil. E cara, Brasil, estamos falando do terceiro maior país com número de membros da igreja. Estados Unidos, México, Brasil. Os caras vão perder toda essa arrecadação de dízimo? E o último tópico que eles levantam aqui no Mormon Think é que a igreja estava se tornando uma igreja global, estava se espalhando pelo mundo. Como que eles iam ter sucesso na África ou em outros países com grandes populações negras? Tinham que resolver esse BO antes. Eles falam aqui ainda, a gente não gosta de citar fonte anônima, mas tem uma fonte anônima que citou uma informação aqui pra gente, que é um tanto relevante nessa questão, mas já estão deixando claro, a gente não está citando a fonte, tá? Então, né, acredite se quiser. Essa fonte diz que, quando estava conversando com o pessoal da igreja sobre essa revelação, eles foram informados de que não se tratava de uma revelação, mas de uma revelação negativa. Como é que é isso? Ou seja, né? Lembra aquela reuniãozinha? Eles fizeram uma reuniãozinha no templo, depois círculo de oração, para questionar o Senhor sobre isso? Pois é. Então a primeira presidência da igreja, o Quórum dos 12, conversaram, decidiram mudar essa política em relação aos negros. Então aí nessa oração, a menos que o Senhor desse um sinal contrário, eles iam permanecer com a ideia que eles tiveram. O que, né, aqui no Mormon Think, eles estão considerando que falaram, cara, isso aqui combina bastante com aquela entrevista do Elder Lee Grant Richard, quando ele cita como que eles receberam essa revelação. Então é isso, pois é, não foi uma revelação, foi uma não revelação. Se o Senhor tinha alguma coisa contrário, manifeste com o braço direito levantado. Ao contrário, pelo mesmo sinal. Ele comenta que ainda tem mais uma situação aqui que endossa essa questão da não revelação. No Deseret News, de 6 de janeiro de 79, na página 4, é dito assim: tínhamos esse círculo especial de oração, então eu soube que havia chegado a hora. Tive que lutar muito, é claro, principalmente comigo mesmo, porque cresci com esse pensamento de que os negros não deveriam ter o sacerdócio, e estava preparado para passar o resto da minha vida até a morte e lutar por isso e defendê-lo como era. Mas essa revelação veio a mim tão claramente que não houve dúvidas sobre isso. Pedi aos 12 que não voltassem para casa quando chegasse a hora, e eu disse: agora vocês estariam dispostos a permanecer no templo conosco? E eles estavam. Fiz a oração final e disse ao Senhor que, se não fosse certo, se ele não quisesse essa mudança na igreja, eu seria fiel a isso pelo resto da minha vida e lutaria contra o mundo por isso, se fosse o que ele queria. Então aqui nas palavras de Spencer W. Kimball, né, tá mostrando que sim, tá parecendo mesmo que o Senhor não chegou com uma revelação. Né, mostra que todos eles se reuniram, discutiram sobre o assunto, depois oraram para o Senhor era o último a ficar sabendo, a ser consultado, né, enfim, né, obviamente, né, consultado antes, sim, mas nessa decisão, e tá parecendo mesmo que não foi assim o Senhor falando: liberem o sacerdócio para os negros. Não, tá falando assim: a gente vai liberar, Senhor. Se o Senhor tiver alguma coisa contrária, manda um sinal. Opa, não recebemos sinal? Beleza, recebemos uma revelação. Tá, para você, membro da igreja, que tem uma dúvida sobre como é o processo de revelação e conversa entre um profeta revelador e Deus, tem aí uma pontinha de informação para vocês. Pois é, então a partir de 1978, os líderes da igreja passaram a fingir que nada aconteceu. Pois é, se a gente for ver, por exemplo, num discurso ali de uma autoridade geral, Alexander Morrison, de setembro de 2000, o discurso dele é mais ou menos assim: infelizmente, o racismo, essa teoria abominável e moralmente destrutiva que afirma uma superioridade de uma pessoa sobre outra por motivo de raça, continua a ser um dos pecados permanentes na sociedade, em todo o mundo. A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, lamenta essas ações e essas declarações de indivíduos que foram insensíveis à dor sofrida pelas vítimas de racismo. Peraí, não chegou na parte melhor, olha só a parte melhor. Estou muito grato porque a Igreja Sud, desde seu início, se manteve fortemente contra o racismo em qualquer uma de suas manifestações malignas. Cara, me poupa. Vamos ver uma outra declaração aqui de quem? Gordon B. Hinckley, 2006. Agora me disseram que calúnias raciais e comentários depreciativos às vezes são ouvidos entre nós.
Lembro-lhes que nenhum homem que faça comentários depreciativos sobre qualquer outra raça pode considerar-se um verdadeiro discípulo de Cristo, nem pode considerar-se em harmonia com os ensinamentos de Cristo. Como pode um portador do sacerdócio presumir arrogantemente que é elegível para o sacerdócio, enquanto outro que vive uma vida justa, mas cuja pele é de cor diferente, seja inelegível? Ah, pois é, cara, essa pergunta também eu tava com essa pergunta esse tempo todo. Cara, um total fingimento de que nada aconteceu. Num episódio aí posterior, a gente vai estar falando sobre uma entrevista de Gordon B. Hinckley na TV, mas teve uma entrevista na TV australiana chamada Compass, e eles perguntaram sobre essa questão aí dos negros na igreja. Quando eles perguntaram pro Gordon B. Hinckley, o que aconteceu aí? Isso aí não estava errado? Não. Ele falou, não acho que tenha sido errado. Várias coisas acontecem em períodos da história diferentes, há uma razão para elas. Aí perguntaram qual que foi o motivo disso. Gordon B. Hinckley respondeu, não sei qual foi o motivo. É um problema para a Igreja Sul de ter essa imagem racista? E o profeta falou, não, acho que não, eu não vejo mais isso. E num outro programa chamado 60 Minutes, sobre essa questão racial, por que os mormons não podem dar o sacerdócio aí para os negros? O Gordon B. Hinckley respondeu, porque os líderes da igreja naquela época interpretavam a doutrina dessa forma. Aí o entrevistador falou, mas a igreja acredita que a negritude é uma maldição de Deus, a marca de Caim, né? E o Gordon B. Hinckley falou, olha, isso ficou para trás. Ficou para trás, não se preocupe com esses pequenos pedaços da história. Aí o entrevistador falou, será que não foi pela questão da expansão da igreja? Os céticos podem dizer assim, se a gente quer expandir a igreja, a gente não pode manter os negros de fora. E o Gordon B. Hinckley respondeu, isso é pura especulação. Pois é, meus membronitas. Esses foram os episódios sobre racismo. Foi muito mais pesado do que eu imaginava. Eu já tinha dado uma lida, mas cara, eu não me aprofundei tanto nesse assunto. E eu não tinha tanta noção de que a igreja simplesmente fingia assim absurdamente que nada aconteceu. E eu, como membro da igreja, tinha certeza que a igreja tinha uma resposta melhor para isso do que não sei, isso é passado, ou tantas contradições que a gente vê nesse assunto. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.